consegue imaginar quanto mede esse terreno aqui? Mede 1000 metros quadrados. Como é que eu sei? Eu sei porque está escrito nessa planta aqui, a planta do terreno. Você sabe ler uma planta e um mapa? Você sabe como consultar? Então fique ligado, porque esse é exatamente o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai aprender a ler uma planta, a entender o que é escala e ainda vai aprender a calcular distâncias em um mapa. Pronto. As medidas já estão tiradas. Agora só falta você escolher a cor da camisa. Quer dizer que o senhor conseguiu finalmente comprar o seu terreno no campo, hein? Opa, e não vejo a hora de construir. Mas já tem casa lá? Tem nada. Não. Olha aqui. O loteamento é novo. Acabaram de asfaltar as ruas. Qual é o seu terreno? Esse aqui que tá marcado. Nossa, mas parece tão pequenininho. Cidinha. Não, é só impressão. Aqui pela planta, às vezes a gente perde um pouco a noção do tamanho exato. Mas entendeu? quanto mede o terreno? Sabe que eu não sei? Eu sei que ele é bem grandinho. Ué, mas pela planta não dá pra saber a medida? Sabe que eu não sei? Claro que dá, gente. Dá? Claro que dá, é só pegar uma régua. Uma régua? Cidinha, passa aqui a régua que eu vou dizer já pra vocês quanto mede esse terreno. Tá. Aqui. Aqui, ó. A frente do terreno mede 5 centímetros. 5 centímetros. Não tô entendendo nada. Calma, gente, mas que gente mais impaciente. Agora nós temos que ver qual é a escala para saber quanto mede realmente a frente do terreno. Escala? O que é isso? Escala, você sabe o que é isso? Tem ideia do que isso significa numa planta? Deixa eu aproveitar essas pessoas que estão aí construindo e que usam muito escalas e plantas, ver se elas podem nos ajudar nessa história. Oi, o que é escala? A escala é uma engenharia, se usa um milímetro, essas coisas assim, né? Pra gente usa o metro, centímetro, uma coisa assim. O engenheiro usa o escalímetro e ele precisa, vamos supor, 10 metros. Então ele usa 10 centímetros, equivale a 10 metros, a gente executa na planta, né? Só para você não ficar com dúvidas, deixa eu dar minha definição de escala. No caso dessa planta aqui, que é a planta que a Cida está medindo, eu tenho uma escala de 1 por 500. E essa marcação, a marcação da escala, sempre vem escrita na planta. O que essa escala de 1 por 500 quer dizer? É simples. Cada centímetro aqui corresponde a 500 centímetros na realidade, ou seja, 1 por 500. Cada centímetro na planta equivale a 500 centímetros no terreno. Ou 5 metros, que é a mesma coisa. Ah, quer dizer então que 1 centímetro é igual a 5 metros na realidade? Exatamente. Isso porque aqui nós temos uma escala de 1 por 500. Certo. Mas se essa escala fosse de 1 por 200? Espera um pouquinho que eu acho que eu sei. Se aqui nesta planta a escala fosse de 1 por 200, cada centímetro seria equivalente a 200 centímetros ou 2 metros na realidade, certo? Muito bem, Cidinha. Sim, só que eu ainda não vi medida de terreno nenhuma. Como não? Olha aqui. O terreno não tem 5 centímetros de frente? Tem. Então, se a escala da planta é de 1 por 500, o que quer dizer que cada centímetro aqui vale 5 metros, e se nós temos 5 centímetros de frente, então... O terreno tem 25 metros de frente. 25. Exatamente. Foi só multiplicar por 5, que aí nós temos a medida real em metros. Mas e de fundo, quanto é que tem o terreno? Ah, Cidinha, mostra aí pra ele. Eu? Claro, não tem segredo nenhum, vamos lá. Será que eu consigo? Vai. 8 centímetros tá dando aqui. Já que a escala é de 1 por 500, então acho que é só multiplicar 8 por 5, que é igual a 40, né? Que dá 40 metros de fundo, tá certo? Isso mesmo, Cidinha. Muito bem, hein? Belo terreno. 25 de frente, 40 de fundo, que beleza. Mas afinal, qual é a área total? Ah, deixa que isso eu sei calcular. Olha só. Como o terreno é um retângulo, para saber a área total, basta multiplicar essas duas medidas. Ou seja, 25 vezes 40, que dá 1000. O quê? Seu terreno tem 1000 metros quadrados? E eu que achei que era pequenininho, hein? Não sabia que motorista de táxi ganhava tanto dinheiro. Mas me diga uma coisa, onde é que fica essa maravilha? Fica em Marília. Marília? E a que distância fica de São Paulo? Ixi, agora você me pegou. Mas isso é fácil de calcular. Ah, tá. Vai me dizer que aqui na planta você descobre também. Na planta não, mas no mapa dá pra saber. Vamos pegar o Atlas.
Isso aqui é um atlas. E para quem não sabe, atlas é um livro que traz uma série de informações, como a geografia, os rios, a vegetação e um monte de outras coisas, como a distância entre as cidades. Assim como uma planta permite que a gente possa visualizar um terreno ou uma casa no papel, um atlas tem a mesma função. Só que o que a gente visualiza são continentes, cidades, geografias, montanhas, inclusive o planeta Terra. Imagina só o que seria tentar ver a cidade de São Paulo sem um mapa na mão. Difícil, hein? Mesmo que a gente sobrevoe a cidade, não daria para vê-la toda de uma vez. A gente só conseguiria ver parte dela. Já com o mapa, a gente enxerga a cidade em toda a sua extensão. Se nem a cidade toda a gente consegue enxergar do avião, imagina só o estado inteiro. Só se a gente estivesse a bordo do satélite. Mas imagina o que aconteceria se cada vez que a gente quisesse ver o estado de São Paulo, tivesse que subir num satélite? Não ia dar, não é mesmo? É por isso que existem os mapas, que reproduzem em tamanho reduzido imensas regiões. Mas onde é que a gente estava mesmo? Ah, na distância entre São Paulo e Marília. Mas aqui eu não tô vendo a distância entre Marília e São Paulo. Como é que você vai fazer para descobrir? Calma, vamos por partes, não é? A gente já conseguiu uma coisa que foi localizar as duas cidades. Então, exatamente como na planta, agora nós vamos medir a distância em centímetros. Vamos ver? Deu 5,1 centímetros. Espera um pouquinho. Quer dizer que nos mapas também tem essa história de escala? Exatamente. Assim como uma planta, um mapa também reproduz uma relação entre uma medida do desenho e a medida real. É por isso que ele também tem que ter uma escala. Cidinha, qual a escala desse mapa? É 1 para 7 milhões e 100 mil. Puxa, 1 para 7 milhões e 100 mil? Mas como é que é isso? Lembra da história da planta? Então é a mesma coisa, olha aqui. A diferença é que aqui no mapa, esta escala indica que qualquer medida que façamos, seu valor real será 7 milhões e 100 mil vezes maior. Ai, agora complicou um pouquinho. Será que dá para você explicar melhor? Dá sim, olha aqui. 1 centímetro no mapa corresponde a 7 milhões e 100 mil centímetros reais. Só que 7 milhões e 100 mil centímetros é a mesma coisa que 71 mil metros, certo? E 71 mil metros, como todos nós sabemos, é o mesmo que 71 quilômetros. Quer dizer que 1 centímetro aqui neste mapa são 71 quilômetros, na realidade? Isso mesmo, Cidinho. Bom, então finalmente vai dar para saber a distância entre Marília e São Paulo. Claro, é só fazer as contas. Mas que contas são essas? É só pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Bem, se eu quero saber a distância entre as cidades de São Paulo e Marília, a primeira coisa que eu faço é medir no mapa qual a distância em centímetros entre essas duas cidades. E essa distância, que eu consegui com o auxílio da régua, foi de 5,1 centímetros. Meu próximo passo agora é saber em que escala este mapa foi desenhado, que é de 1 por 7 milhões e 100 mil centímetros, que é a mesma coisa que 1 centímetro por 71 quilômetros. Ou seja, cada centímetro deste mapa equivale a 71 quilômetros na realidade. Então, o que é que eu faço? Ora, eu multiplico 5,1, que foi a distância que eu medi entre as duas cidades, por 71, que dá 362. Pronto. Aí está. A distância entre São Paulo e Marília é de 362 quilômetros. Nossa, 362 quilômetros, mas é longe, hein? Nem longe nada, se você soubesse o que eu ando por essa cidade todos os dias. Agora me diz uma coisa. Essa distância está em linha reta. Só que a estrada até Marília não é bem uma linha reta. Exatamente. Essa distância de 362 quilômetros é a que um avião, por exemplo, percorre. Já pela estrada é diferente. E qual a distância pela estrada? Não, essa eu sei porque da última vez que eu fui eu marquei direitinho. E qual é? A gente pela estrada anda mais ou menos 450 quilômetros. Nossa, então compensa muito mais você ir de avião. Ué, se você quiser me pagar a passagem... Pode ir de carro mesmo, tá? Bom, assim você passeia, vê a paisagem. Ué, você podia ir comigo, inclusive. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos a ler plantas e mapas. Para começar,
nós vimos que uma planta é um desenho, uma representação, por exemplo, de uma casa ou de um terreno. Depois, nós vimos que esta planta tem uma escala. E é esta escala que nos dá quanto cada centímetro que foi desenhado ali representa na realidade. Depois, nós vimos um mapa, que assim como uma planta, também representa em tamanho menor coisas que não conseguimos ver por inteiro, como uma cidade ou um estado, por exemplo. Da mesma maneira que ocorre numa planta, num mapa nós também temos uma escala, que é o que nos permite saber o quanto cada centímetro desenhado no mapa representa na realidade. Viu como não é difícil entender um mapa ou uma planta? E não tem segredo nenhum em calcular áreas ou distâncias se a gente tiver um deles nas mãos. Mas uma informação importante que a gente precisa ter, tanto para o mapa quanto para a planta, é a escala, porque é através dela que nós fazemos os cálculos reais das medidas e das distâncias. Por hoje é só. Até a próxima aula.